E hoje eu estou aqui com essa mulher incrível, doutora Roberta Vasconcelos, que é advogada, é palestrante, escritora, CEO do Instituto Lidere. Gente, eu estou com a minha cola, claro, porque o currículo dela é muito... Advogada, especialista em direito do consumidor, direito processual civil, direito de família e sucessões, advocacia civil e sistêmica, olha só que maravilha, mediadora e conciliadora judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, formação em constelações sistêmicas, formação em facilitadores de processos circulares e formação básica e aprofundamento em justiça restaurativa pela Escola Judicial do TJ Pará. Professora de métodos adequados de resolução de conflitos e direito sistêmico em pós-graduações. Coordenadora de pós-graduação de Justiça Sistêmica. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa de Diálogos em Educação da UFPA. Ex-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Pará. Membro da Comissão Especial de Advocacia Multiportas. Membro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Pará, ex-coordenadora de monitoramento de direitos violados da Secretaria de Justiça do Pará e delegada da Caixa de Assistência dos Advogados da Subseção de Marituba. Além disso, escritora, como eu falei, palestrante e CEO do Instituto Lidere Gestão e Liderança Sistêmica. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, Roberta, por aceitar esse convite, poder conversar com você sobre muita coisa, hein? Nossa, a honra é minha, Marlene, de ser recebida por você, que é uma querida, uma mulher inspiradora, aqui no Café com Despertar. E eu trouxe um brinde, uma lembrança aqui, com muito carinho, do Instituto Lidere para você. Um planner especial. Que lindo, com a sua foto. A minha foto. Adorei, adorei. Muito obrigada. Feito pela nossa amiga, inspiradora também, da Gráfica Rael. Olha, que maravilha, amei. Vou deixar aqui. Mas vamos conversar, né? É tanto assunto, hein? É tanto conhecimento, Roberta. Gente, a Roberta é uma inspiração. Eu conheci a Roberta na Escola do Norte, nos conhecemos. E assim, ela me presenteou com 2 livros, tá? Então ela é escritora, como eu já falei. E eu amei, cheguei em casa de um evento que nós estávamos e eu já fui logo devorar aqueles livros que ela me presenteou com tanto carinho. E eu só passei a admirar cada vez mais a Roberta pela trajetória de vida que ela tem, sabe? Hoje ela está com um instituto muito legal mesmo e nós vamos saber tudo. Mas antes, e além de todo esse currículo que a Roberta tem, eu quero saber, Roberta, para além desse currículo que é maravilhoso, né, que você construiu, quem é a pessoa, o ser humano Roberta Vasconcelos? Ai, que pergunta, né? Essa pergunta é maravilhosa. Eu digo que é uma das que eu mais gosto de responder. Desde que me tornei sistêmica, a minha apresentação mudou. Muitas vezes eu nem apresento esse currículo, ou mini currículo, e eu começo minha apresentação dizendo que eu sou Roberta Vasconcelos, eu sou filha da Iliana Vasconcelos, que era uma defensora pública, e filha do Roberto Cunha, que é um professor de matemática, de informática, engenheiro civil. E essas formações, eu digo que são grandes fontes de inspiração na minha vida, no meu servir, nas minhas formações, e acho que uniu tudo e é inspiração para também a minha profissão. As minhas profissões, sim, né? Sim. Sigo com uma das grandes missões na vida, que é ser mãe. Eu sou mãe do Adriano, que esse ano completa 18 anos, e mãe da Isadora, que tem 5 aninhos. Sou casada com Jorge Dias, e esses são meus grandes núcleos e sistemas que eu gosto de me apresentar. E a partir deles eu fiz várias escolhas na minha vida, seja pessoal, profissional,
E agora com essa nova missão, né? Sim, que bom, Roberta. Realmente, a nossa vida ela é pautada por escolhas, né? Sabemos Sim. disso. E a família, a nossa família, ela é uma das nossas bases que faz tudo se encaminhar, de certa forma, o lado profissional também. Com certeza. Eu digo que a minha maternidade, ela foi a direção para todas as minhas escolhas, As outras, né? pessoais e profissionais. Eu digo que muito cedo eu precisei fazer escolhas, já que eu engravidei do meu primeiro filho, do Adriano, eu ainda estava na faculdade, no último ano, então eu escolhi ter uma profissão que me trouxesse liberdade de tempo, de lugar, para estar com ele. Também. Então, essa escolha da advocacia, sendo autônoma, foi uma escolha baseada no meu tempo enquanto mãe. Assim mesmo, você já tendo uma mãe defensora pública, então, servidora pública, né? Mãe e pai, porque meu pai também é servidor público. Ah, sim. E não quis ir para esse viés público diretamente, de um concurso público nessa área, voltado para essa área. Não. Eu sempre tive em mente que eu queria ser advogada. Eu nunca quis um concurso público. E, como eu lhe falei, eu tinha em mente que eu precisava estar com meu tempo para o trabalho, sim, porque eu trabalhei, estagiei, depois iniciei meu trabalho, mas eu precisava ter o meu tempo disponível para o meu filho e para a minha família. Sim, sim. Perfeito, Roberta. Nos conectamos nisso, porque eu também. Você engravidou no final da faculdade já, né? Finalizando. Eu engravidei no início da minha segunda graduação de Direito, mas deu tudo certo e as minhas escolhas também passaram por esse momento, maternidade que nós temos, né? Nós mulheres temos o privilégio de ter. E eu digo assim, a Isadora já veio num outro momento, num momento em que eu estava no auge da advocacia, eu já estava também fazendo as formações que eu tenho, fiz junto, praticamente 2 formações durante toda a gravidez, e foi incrível ter essas formações e nesse estado de gravídico, encantador e desafiador para uma mulher. E eu acho que isso tornou todo o meu processo ainda mais especial. Sim, com certeza. Que bom. Fico feliz de ouvir essa parte da tua vida aí, poder compartilhar com as pessoas. Como eu falei, esse podcast é um momento de inspiração. É para quem vai nos ouvir se inspirar. De repente, alguma pessoa, uma mulher, mas se eu estou grávida, eu vou parar de estudar, ou eu estudo, ou eu tenho uma família, e a gente não precisa fazer essa opção, né, de um por outro, né? Podemos estudar, engravidar, claro que tem as dificuldades no percurso, mas que dá para superar, não é isso? Os desafios não são fáceis para as mulheres. Eu pude vivenciar diversas barreiras. Começa pela gravidez, eu já estava com o meu primeiro companheiro, mas foi uma surpresa e um desafio. Não é fácil, né, passar pelos desafios de prova da UAB, início de carreira com o meu filho, mas eu digo que a maternidade, ela nos traz, nasce uma mãe e muitas vezes nasce uma força a mais, uma inspiração a mais, porque agora não é só por você, é por você e por aquele filho, por aquela família que você vai precisar trabalhar, trilhar e lutar. Perfeito, é isso mesmo. Eu falei, esse podcast é um momento de inspiração. É para quem vai nos ouvir se inspirar. De repente, alguma pessoa, uma mulher, mas se eu estou grávida, eu vou parar de estudar, ou eu estudo, ou eu tenho uma família, e a gente não precisa fazer essa opção, né, de um por outro, né? Podemos estudar, engravidar, claro que tem as dificuldades no percurso, mas que dá para superar, não é isso? Os desafios não são fáceis para as mulheres. Eu pude vivenciar diversas barreiras. Começa pela gravidez, eu já estava com o meu primeiro companheiro, mas foi uma surpresa
E um desafio, não é fácil, né? Passar pelos desafios de prova da UAB, início de carreira com o meu filho, mas eu digo que a maternidade, ela nos traz, nasce uma mãe e muitas vezes nasce uma força a mais, uma inspiração a mais, porque agora não é só por você, é por você e por aquele filho, por aquela família que você vai precisar trabalhar, trilhar e lutar. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, Roberta, agora tá. Como assim, a tua trajetória como advogada, né, ela influenciou nessa tua decisão de mergulhar nesse universo sistêmico? Vamos falar um pouquinho das constelações que surgiram na tua vida, que você já falou aí, essa parte sistêmica, você grávida. Então, como é que foi esse universo? Como que tu entrou nesse mundo, desse mundo sistêmico? Fala um pouquinho pra gente o que ele é, como é que funciona. Tá, então vamos lá. Eu digo que a virada da chave na minha vida foi mais ou menos em 2016, em que eu vinha na advocacia, em que nós aprendemos na faculdade, uma advocacia do litígio preparada para a briga, mas eu digo que aquele litígio dentro do Poder Judiciário tradicional, ele não é sustentável. Porque enquanto advogada eu tinha o meu trabalho de prometer e o que eu podia cumprir, eficiência, entregar naquele prazo, mas o processo judicial eu só sei a data que eu entro. Exato. Eu não sei a data que eu saio. E aquilo começou a me trazer conflitos, e eu já vinha fazendo as especializações em direito das relações de consumo, e já estava estudando o processo do trabalho, o processo civil, eu praticamente emendei 3 especializações. E eu vi que estava num momento, numa virada de chave do Código de Processo Civil, que vinha trazendo a mediação. Então, a virada da chave na minha vida foi, primeiro, entender o que era a mediação de conflitos, que é uma forma totalmente multidisciplinar. Sim. Em 2016, eu faço essa formação pelo tribunal, me torno mediadora de conflitos no Tribunal de Justiça, e foi encantador, eu me apaixonei, formei e rapidamente já estava, em 2017, dando aula no próprio tribunal para servidores. Nossa, eu digo que eu me debruço para estudar. Eu cheguei a viajar pelo próprio tribunal dando aula para servidores, com uma equipe do próprio tribunal. Sim. E dentro dessa evolução também que o Tribunal de Justiça do Pará trouxe para cá, nessa nova visão de resolução adequada de conflitos, houve um projeto e o lançamento do tribunal que era sobre as constelações familiares. Em 2017, aí eu já me encanto com o projeto das constelações familiares, conheço a professora Carmen Cisnando, que foi a minha instrutora, uma grande inspiração e mentora também nessa área, em que eu passo a estudar incansavelmente até hoje. Estudo praticamente, posso dizer que diariamente, sobre essas temáticas, como um ato contínuo nessas novas formações. Também conheço a justiça restaurativa, que digo que fechou um ciclo de formações humanística. Não só... Uma grande contribuição como ser humano. Sim. Eu digo que eu já não estava mais sendo ali só como advogada, não. Eu estava me tornando uma profissional que integra essas práticas sistêmicas, práticas restaurativas dentro do direito e que a gente leva para a vida. A gente não consegue... enxergar o outro mesmo. Você precisa viver essas práticas, essas filosofias e esses princípios. Perfeito, Roberta, perfeito. Hoje é muito importante termos advogados com essa visão sistêmica, com essa visão de resolução amigável de conflitos, porque realmente, como você falou, o direito, academicamente falando, ele nos traz essa questão do litígio, da briga, né, de um ter que ganhar e o outro perder. Sim. E é bom mudar essa visão, ter uma nova visão do direito sistêmico realmente. Os princípios do direito sistêmico, essa nova visão de direito com uma
trazendo uma estratégia de resolução, migrando técnicas, inclusive de outros países, ela é o que há de mais moderno. Porque você precisa ter eficiência. Quando você não tem eficiência, você não tem resolutividade, você não tem razoabilidade, proporcionalidade. São princípios que você quer um resultado. Se você quer um resultado, você precisa ter uma estratégia. O direito sistêmico, ele traz muito essa questão da estratégia de resolução, com uma visão ampliada de toda aquela situação. De todos os conflitos. Que maravilha. E assim, para quem nunca ouviu falar nas constelações familiares, explica um pouquinho como ela funciona relacionada ao direito. Certo. Na prática. Na prática, muitas vezes você tem um conflito que tem uma questão que ela não está se resolvendo. Posso falar um pouquinho das constelações jurídicas. Você tem um processo e dentro daquele processo tem uma questão que você olha e não são as leis que estão impedindo de resolver aquela questão. Existe alguma dinâmica oculta ali, alguma dificuldade a mais daquelas partes, daquelas pessoas, e através da constelação, que é uma metodologia breve de resolução, de você olhar de forma sistêmica para aquele conflito, você consegue visualizar, muitas vezes, o que está por trás. Do processo. O que por trás não resolve. Aquele nó, aquele conflito mesmo, por trás daquelas partes que estão em litígio. Então, as constelações, elas trazem um novo olhar para aquela resolução e também mostram, caso aquelas partes queiram e façam sentido, novas possibilidades e novos rumos a trilhar. Olha, que maravilha. É um outro mundo, não paralelo ao direito, mas que devem caminhar juntos, né, para ter uma efetividade jurídica realmente, como a gente sabe, nós sabemos da morosidade da justiça, processos que se arrastam há anos, e quando a constelação é envolvida nesse processo, tudo se resolve mais rápido, não é isso? Eu digo que nós precisamos, na vida, sermos intencionais. Sim. Se eu não estou conseguindo ser intencional ali, se eu não estou conseguindo ver que dinâmica está acontecendo, eu recorro a uma terapia, a um profissional capacitado que possa me mostrar o que tem por trás, qual a dificuldade. E o que há de novo é justamente essa multidisciplinariedade das técnicas. Isso fez toda a diferença na tua profissão como advogada? Fez toda a diferença, porque eu já adorava, já militava e especializava no direito de família. Pode-se dizer que você tem mais sucesso profissional dos teus casos com teus clientes a partir dessa inserção sistêmica na tua profissão como advogada? Sem dúvida. Eu acho que a minha advocacia ela se tornou muito mais estratégica, intencional e com consciência. Agora eu saio de um conflito do cliente, eu consigo demonstrar o que está por trás, essa visão, o que está direcionando para esse lado através da visão sistêmica. Eu não preciso necessariamente fazer uma constelação para o meu cliente. Muitas vezes isso nem ocorre, se o meu cliente não quiser. Sim. É apenas a visão e os princípios da constelação que a gente aplica numa própria conversa, você demonstrando para o cliente o que está acontecendo e ele está sendo direcionado. Isso traz consciência, desperta, né? Sim. E também efetividade de estratégia. Então, mudou toda a minha visão de advocacia, mudou visão de vida, de relacionamento interpessoal. Então, realmente, os princípios e a visão sistêmica, elas trazem um novo olhar para a vida. Perfeito, Roberta, muito bem. E, você é escritora, né? Escritora, você é palestrante, CEO do Instituto Lidere. Então, eu estou curiosíssima para saber sobre esse instituto. Conte-nos tudo sobre ele, como funciona, tá? Ele une propósito, ele une o que ele te traz, assim. Eu sei que é algo, um filho
querido caçula aí que nasceu nesse coração. Então, conte-nos tudo sobre esse teu instituto. Vamos lá. O Instituto Lidere, ele de fato, ele é um projeto meu e do Jorge, meu marido, e realmente ele foi crescendo, ele foi uma evolução. Desde o nosso trabalho, posso dizer que em 2019, que nós tivemos as primeiras experiências com cursos, com formações, de promover eventos, eu tive esse primeiro momento de criar uma empresa só minha de treinamentos, e o Jorge depois, em 2022, também montou uma empresa para que a gente fizesse nossas publicações, nós escrevemos para revistas e artigos, e depois dessa trajetória, trabalhando juntos nas nossas pesquisas, nós resolvemos criar, gestar, né, e tornar esse sonho realidade, que é o Instituto Lidere, que realmente é um projeto, é um filho querido, o nosso caçula, e eu tenho muita honra de estar representando aqui e apresentar ele aqui no Malecast. Que bom, querida. Como eu já falei, ela é a CEO desse lindo projeto que é o Instituto. Então, esse Instituto ele vai levar conhecimento para quem esteja disposto a adquirir teus conhecimentos. É isso, Roberto? Eu digo que hoje nós temos um grande propósito, que é sim da educação, de impressionar, de impactar vidas, levar conhecimento, transformar, sensibilizar. E também temos, dentro do Instituto Lidere, um projeto social, em que a gente, além do que nós fazemos para empresários, líderes, gestores públicos, privados, nós também fazemos diversas ações sociais. Maravilha. Que são financiadas, proporcionadas por esses parceiros. Sim. Que promovem ações sociais através do nosso instituto. Uma verdadeira liderança, né? Falamos de liderança, sim, né, Roberto? Eu acho que você precisa se tornar um líder, sim, de si mesmo. Você não precisa nem liderar uma empresa, uma organização, mas quando você começa por você mesmo, ter a gestão e a sua liderança própria, tudo começa a mudar e melhorar. Sim. Isso passa por um autoconhecimento, Roberto, essa liderança de si própria primeiro? Eu digo que não existe uma gestão completa, uma liderança. Existe uma liderança nata em diversas pessoas, porque liderança não é título. Sim. Ele é performance, são atitudes, é nato. Claro que você tem como desenvolver as suas habilidades. Só que se você, enquanto líder, enquanto gestor, se você não se conhece, você não vai conseguir se sustentar por muito tempo dentro dessas novas exigências do nosso mundo moderno. Você precisa ter um autoconhecimento aprofundado. Eu acho que isso é incrível para você próprio e principalmente para você liderar pessoas, para você ter um trabalho em organizações, na sua empresa, na sua escola. Sim. E eu acho que essa visão é para tudo. Para tudo, isso que eu ia te falar, para a vida, né? Para a vida. Liderar a própria vida primeiro, para poder dar encaminhamento no resto, não é isso? Com certeza. Muito bem, querida. E qual a mensagem que você deixa para quem deseja viver aí com esse alinhamento, com essa consciência, porque aqui falamos também de consciência, né, Roberta? E ter esse conhecimento para quem quer conhecer mais o Instituto. Que mensagem você deixa para quem está nos assistindo, para viver com mais propósito, com mais coragem? Deixe-nos essa mensagem. Vamos lá. Dentro desse processo, que eu posso dizer que eu estou num processo de vida, de autoconhecimento, que ele é constante, de mais de 10 anos, eu acredito que o autoconhecimento ele é fundamental. A partir do autoconhecimento, quando você mergulha em si próprio,
Isso pode ser facilitado de forma individual ou mesmo em grupos, que eu acho incrível as formações e o movimento em grupo, tanto é que nós nos conhecemos nesse grupo maravilhoso de empreendedoras sistêmicas daqui da Escola do fortalece todo esse movimento. Você passa a ter consciência, e a partir da sua consciência você alcança muitas vezes o nível de você encontrar o seu propósito. E eu posso dizer hoje que, através de toda essa trajetória, toda a minha história de vida, minha bagagem, eu encontrei um propósito. Um propósito de vida em que eu posso dizer que eu fui curada de muitas dores, de muitos desafios. Eu sigo nos meus desafios e nos meus processos. Eu vivo os processos com muita, digo, com sabedoria e com aprendizados. E através do meu propósito, eu digo que o meu propósito de me sentir curada, pessoas curadas curam. Sim. E esse minha grande fonte de inspiração, de assim como eu fui tocada, transformada, curada, eu gosto muito de tudo que me leva a também facilitar esses processos em outras pessoas. Incrível, Roberta. E eu sou testemunha disso, porque como eu falei, eu conheci a Roberta e ela é essa pessoa aí que entrega, que é emocional, e de uma competência, uma inteligência, e eu estou muito feliz de poder conversar com ela, saber mais da vida dela, e poder inspirar você que nos assiste através da tua vida, Roberta, que é uma inspiração realmente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu te vejo, Marliane, e vejo todas essas falas que você fala para mim, eu vejo em você. E você só consegue ver em mim porque existe em você. Muito obrigada mesmo. Uma honra te ter aqui. E vou te dar a honra é minha. A honra é minha. Vou te dar um presente, porque, gente, o meu podcast surgiu primeiro o Café com Despertar. Eu falo sobre consciência, falo sobre despertar para uma nova vida mais plena. E um dos meus queridíssimos que eu estudo, né, é o Napoleão Hill, e eu vou te presentear com esse livro, que é sobre atitude mental. A gente já está nesse caminho, eu sei que você está, isso aqui só vai agregar mais valor à tua vida. E eu te dou esse livro de coração, faça bom uso dele, que ele seja de muita utilidade para ti. Tá bom, meu amor? Muito obrigada. Eu amo livros, eu tenho uma biblioteca que só cresce, e esse com certeza vai chegar e vai ficar... Não é jurídico, eu sei que você tem muitos igual eu, mas é uma área fundamental, que é sobre o fortalecimento da nossa mentalidade, que se você já tem muito fortalecida. Eu te agradeço muito, porque com certeza essas são as áreas que eu mais tenho me debruçado para estudar. Muito obrigada, esse aqui é bem especial. Obrigada, meu amor, te agradeço mesmo, tá? Foi incrível, foi incrível. Gente, esse foi mais um episódio aqui do Marleycast. Não perde, tá lindo. Vem assistir com a gente.